Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Meu Momento momento com com Deus. Deus. Estamos aí em mais uma semana, nesse estudo guiado sobre a Palavra de Deus, e estamos nos aprofundando no livro de Salmos. Mas antes de adentrarmos neste estudo, gostaria de pedir para o Davi fazer a oração e pedir a iluminação do Santo Espírito para nós começarmos. Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos diante de Ti, buscando o Teu reino, buscando a Tua majestade e, acima de tudo, buscando a Tua presença em nossas vidas. Que nessa ocasião nós possamos ser abençoados com a Tua presença, com a presença do Teu Santo Espírito, pois Ele é quem nos ensina como nós devemos viver de acordo com a Tua vontade. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estamos na terceira semana desse trimestre, onde estamos abordando aí o livro de Salmos. E o tema dessa semana é O Senhor Reina. Eu quero convidar a Andressa para comentar o verso a qual eu vou ler agora. E aí você que está junto com a gente, também abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmos 93, versículo 1, que diz assim, ó: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Olha que texto poderoso, maravilhoso. Tem muitas coisas interessantes aqui, não é mesmo? Eu queria saber aqui da Andressa, o que foi que chamou a atenção dela, quais foram os pontos que ela gostaria de comentar, e aí a gente vai compartilhar junto com vocês, e você também, se quiser compartilhar, deixa nos comentários aí o que chamou a atenção nesse texto a qual nós acabamos de ler. E aí, Andressa, quais foram os pontos que você gostaria de destacar junto com a turma que nos acompanha? Quando eu li esse versículo, Davi sabe disso, quando a gente fez nosso estudo, nosso devocional, o que me chamou a atenção foi essa parte, né? Do vestiu-se de majestade, majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Quando eu li esse verso, veio na minha mente a conotação de um rei. E, acima de tudo, se preparando para uma guerra. E a gente sabe que no contexto bíblico, sempre quem ia à frente das guerras, quem ia à frente do povo, era o rei. Então, tem esse rei que é revestido de majestade, que de majestade ele se vestiu, dando esse destaque, né, da soberania deste rei. E o mundo está firme e não se abalará. Foi outro ponto que eu achei muito interessante. Por quê? Esse mundo estará firme e não se abalará, porque é esse rei que vai adiante de nós que está nos conduzindo, por conta dessa sua majestade, desse seu poder soberano. Foi os dois pontos, assim, que me chamou mais a atenção quando eu li esse verso. Interessante. O que me chamou a atenção, Andressa, primeiro começa pelo início logo, o Senhor reina. E essa curta frase já diz muito coisa, no meu ponto de vista, porque assim, um rei, ele pode ser rei e não reinar, né? A gente Tem muitos contextos muitos bíblicos que contextos falam que sobre falam isso. nesse aspecto, né? Foi empossado, se tornou rei, mas não chegou a reinar, né? E aqui afirma, o Senhor reina. E aí logo em seguida, ele vem trazendo essa repetição que você falou, e falou muito bem, vestiu-se de majestade vestiu-se. É como se o texto quisesse dizer o seguinte, olha, porque ele reina, ele assumiu a responsabilidade. Ele não é um um rei displicente, um rei omisso, um rei que não está nem aí para aqueles que estão abaixo dele. Né? E olha, ele se vestiu de majestade para dizer, eu sou o rei. Estou à frente, Eu estou à frente. Vocês que estão aí, vocês têm um rei. Né? O governo a qual vocês fazem parte não está órfão, não está aquém. Né? Existe uma pessoa que está à frente, que é o modelo para vocês, que vai ajudar vocês, que vai estar adiante de vocês, representando vocês. Né? Ou seja, tudo isso a gente pode captar desse texto. Exatamente. E o último que você falou aí, o mundo está firme e não se abalará. Por que o mundo está firme e não se abalará? Porque está sob o comando desse rei. Porque existe um reino
e porque o rei está Está presente, presente. né? Está ali De forma ativa. atuando de forma ativa como rei, de Rei. forma majestosa. Por conta desses atributos, por conta desse cenário, o mundo ficará firme E e não não se se abalará. abalará. Olha que coisa maravilhosa. Poderoso. Bom, o estudo da semana trouxe aí mais alguns pontos que eu gostaria que você compartilhasse junto com o pessoal. Há algumas características desse rei, Desse né? reino. Como o reino funciona, como é que esse rei ele se comporta dentro desse reino, né? Traz aí para nós quais foram os pontos que a lição pontuou aí a respeito dessas coisas que a gente vai estudar durante toda a semana. Certo. O primeiro ponto foi falando que ele é um rei e, acima de tudo, ele é um rei que mantém o seu povo, que mantém o seu governo, que mantém o seu reino. Logo em seguida, fala que esse reino ele é governado sobre uma atmosfera de retidão, de justiça, refletindo o caráter desse rei mais uma vez. E um ponto que eu achei muito interessante, Davi, foi a questão que esse rei ele tem leis e estatutos. Só que quando a gente coloca na nossa mente, lei, estatuto, vem aquela conotação ruim. Vixe, regra sobre regra, regras e mais regras. Mas não, as leis e os estatutos que a lição abordou e trouxe como destaque é a questão o que benefícios essas leis e esses estatutos trazem para nós, trouxeram para o antigo Israel e trazem para nós hoje, que é o quê? Uma lei e um estatuto que gerarão em nós vida. E então a gente tem que ter isso em mente, né? E o outro ponto que vai entrar, e eu acredito que você vai falar sobre ele, é a questão da fidelidade que esse rei ele tem para com o seu povo. E falando sobre essa fidelidade, mas fidelidade em relação a quê, Davi? A lição quis abordar. Essa fidelidade é em relação ao rei, né? Porque antes da gente entrar nisso, eu queria frisar um ponto aqui, que eu vi logo no início, que falou o seguinte, que esse rei, se referindo a Deus, obviamente, ele criou todas as E coisas. ele mantém. Ele criou e mantém. Ponto muito interessante isso. Porque podia ter criado e deixado para lá, né? Exatamente. Virar das costas, não, já criei, já fiz a minha parte. Né? Mas ele não somente cria, ele mantém. E qual é a forma que ele mantém? Aí você explicou muito bem sobre leis e estatutos. Davi, mas lei tem a conotação negativa. Isso depende do ponto de vista. Porque, por exemplo, a lei de trânsito, por mais que algumas pessoas não gostem muito, mas elas salvam vidas. O que seria, por exemplo, de um trânsito se não tivesse um semáforo? Seria caótico, né? Em outras palavras, seria cada um fazendo ali a sua vontade e às vezes acontecendo acidente, caos, discussão, aquela coisa toda. Ou seja, as leis servem para manter a ordem, né? Às vezes algumas pessoas dizem, não, mas a lei é ruim porque limita a gente. Não é verdade. Ela protege. Protege. A lei serve como proteção, porque tipo assim, há realidades na vida que eu e você não precisamos conhecer. Né? Quando a gente quebra uma lei, é como se a gente estivesse indo além do limite, passando ali da barreira de proteção e colocando em risco de maneira desnecessária. E aí, quando você falou sobre a questão da fidelidade, esse rei, ele é fiel. Ele é fiel. É tanto que uma das coisas que a lição abordou, que ele escolheu um povo, a nação de Israel, adotou essa nação para ser o seu povo, né, apadrinhou, se tornou o Deus desse povo, e aí fez aliança com esse povo. Diz, olha, dentre todas as nações eu escolhi vocês. Vocês vão ser os privilegiados, vocês vão me representar, vocês é quem vão, dizer assim, ser os abençoados. E dessa forma, atrair a atenção das outras pessoas para o reino a qual eu quero instalar. Porque o propósito de Deus, mesmo após a entrada do pecado, era demonstrar a proposta de reino que ele tinha. Por meio de quê? Por meio do povo de Israel. Só que como a gente sabe da história do povo de Israel, eles nem sempre foram fiéis vamos dizer assim, a esse acordo, a essa aliança. Vez por outras, eles
dava uma manquejada e quebrava a aliança. Exatamente. Só que um ponto interessante é que, por mais que o povo agisse assim, o rei desse reino Era nunca fiel. se comportou dessa Sempre forma. será. Ou seja, dando exemplo para as pessoas que querem fazer parte desse reino. E esse é um ponto bastante interessante, a questão da fidelidade, lealdade. Porque assim, isso são atributos e características do rei, desse rei, na qual nós vamos, durante essa semana, meditar. E aí, André, tem mais algum ponto para a gente trazer aqui para a turma? Ou a gente já pode encerrar e para, vamos dizer assim, as considerações finais? O final do comentário da lição também é muito bom. Quando fala, o governo soberano do Senhor mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Com essa cosmovisão como farol, os salmistas, no livro de Salmos, buscam viver e servir a Deus com total devoção. Eu queria que você comentasse sobre essa parte, Davi. Mas você trouxe um ponto muito interessante, que até mesmo quando a gente estava discutindo, a gente passou um bom tempo nessa parte aí. Porque assim, os salmistas, quando escreveram os salmos, né? Eles vislumbravam muito esse aspecto, esse reino. Ah, Davi, mas a gente sabe que o reino de Deus, ele ainda não está em vigor, né? Porque o mundo é injusto, o mundo é terrível. De fato, você tem razão. Mas veja que os autores dos salmos, eles, independente da realidade que eles estivessem vivendo, a gente viu na semana passada que em vários momentos eles se lamentavam pela realidade vivida. Mas acima de tudo, eles confiavam na soberania desse Deus na vida deles, de forma prática. E assim, eles não viviam a vida somente o agora, mas eles viviam, em relação ao externo, tipo assim, se preparando para o dia por vir, o futuro. Tipo assim, eu não estou vivendo simplesmente a minha vida, eu estou me preparando para fazer parte daquele reino. Exatamente. E por isso que o texto da semana do sábado falou exatamente isso, via essa realidade como um farol. Porque o farol, dentro do contexto, né, é um porto seguro, é uma luz de esperança, vamos dizer assim, um guia para dizer, olha, tu tá no rumo certo, né, tu tá fazendo a jornada correta. E exatamente a proposta desse reino é ser um alvo para a gente estar sempre buscando. E um ponto, Davi, que a gente não pode esquecer de falar, pegando aí a linha de raciocínio do que você falou, é que qual a importância desses salmos terem ficado registrados, da forma que eles viviam, a despeito das adversidades que eles falavam, porque eles tinham essa visão do futuro, como você comentou. Mas, acima de tudo, como é que eu estou me preparando para este reino futuro, mas eu só quero chegar lá. Só viver quando esse reino chegar. Não. Aqui já é a forma prática que os salmistas... hoje, né? Exatamente. A forma prática que os salmistas trouxeram de dizer assim, para mim se sentir bem, para mim querer fazer parte desse reino aí, eu já tenho que estar buscando isso hoje. Não já viver essa realidade desse reino agora. Exatamente. Não vai ser uma coisa imediatista, mas não. É um processo ao qual nós estamos passando para nós finalizarmos com o recebimento desse reino, vivendo nele para sempre. Pois muito bem. Bom, gente, como vocês sabem, né? Se deixar, esses dois aqui vão longe, né? A gente vai falando e perde o tempo. Mas eu espero que você tenha compreendido aí. Durante essa semana nós vamos falar sobre como funciona esse reino, né? Quais são as normas, como é o regime desse reino, como é o rei desse reino, quais são as características dele, né? Ou seja, tem muita bênção durante essa semana. E o nosso convite é para que você volte para cá. Volte durante todos os dias, porque Papai do Céu tem reservado uma bênção especial para cada um de nós. Amém. Tá bom? Andressa, quais são os recadinhos que a gente não pode esquecer? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos essas mensagens de bênção e voltar aqui para o nosso encontro amanhã. Pois muito bem, segue a dica dela, ela é uma pessoa top e aí você vai ser abençoado muito. Então, fica com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.